E hoje eu quero compartilhar com vocês algo também sobre essa presença de Deus. E nós vamos ver que essa presença, ela nos acompanha até mesmo nos momentos mais difíceis. Até mesmo nos momentos em que nós temos medo. Quem aqui nunca teve medo? Ou melhor, quem aqui já teve medo? Todos nós nos deparamos com situações, que nos metem medo. E o que nós vamos ver aqui junto à palavra de Deus é que, mesmo diante do medo, nós podemos experimentar a presença de Deus no extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o tema da mensagem para essa manhã. A presença de Deus no extraordinário. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nesse momento nós vamos ler só os 3 primeiros versículos e a parte A do terceiro. Mas eu te convido a deixar a sua Bíblia aberta para que nós possamos passear nesse acontecimento que experimentaram, onde viram a presença de Deus de forma extraordinária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do verso 1 até a parte A do verso 3, diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gegi. Então Josafá teve medo e se pôs buscar ao Senhor. Pai, diante da tua palavra, Senhor, ministrada nessa manhã, que o teu Espírito Santo tenha liberdade sobre as nossas mentes e os nossos corações. Que o Senhor, Senhor Deus, possa estar manifestando a tua presença sobre as nossas vidas, como desde o início desse culto, Senhor, onde já podemos te louvar, aclamar ao Senhor pelos teus grandes feitos. Leva-nos, Senhor Deus, a entender a tua palavra. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que os nossos corações nesta manhã possam estar atentos à tua voz, e que o Senhor possa nos conduzir até a tua presença, para experimentarmos o extraordinário do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós precisamos entender o contexto dessa mensagem. O reinado de Israel, ele começou como com Saul, depois passou para Davi e passou para Salomão. Depois de Salomão, o reino foi dividido. Ficou o reino norte, classificado como reino de Israel, com 10 tribos, e o reino sul, que era o reino de Judá, com 2 tribos. A Bíblia diz que, quando houve essa separação, todos os reis do norte, eles não fizeram aquilo que agradava ao Senhor. Todos os reis do norte não andaram segundo a presença de Deus. Se desviaram dos caminhos de Davi. E no reino do sul, alguns reis decidiram obedecer ao Senhor. Decidiram fazer a vontade do Senhor. E Josafá foi um desses. Josafá foi alguém que fez o que era reto perante ao Senhor. E quando nós nos dispusemos os nossos corações a fazer a vontade do Senhor, nós experimentamos a presença de Deus de forma extraordinária. Porém, mesmo fazendo a vontade do Senhor, existem circunstâncias que se chegam a nós que nos metem medo. E foi isso que nós lemos no verso 3. Josafá teve medo. Ele recebe ali uma notícia, ele recebe ali uma comunicação que, olha, vem 3 grandes exércitos, se reuniram numa grande multidão e já sobem contra Jerusalém, contra Judá. E a Bíblia diz que Josafá teve medo. Todos nós já passamos por isso. Seja uma notícia de uma demissão, seja uma notícia de uma enfermidade, seja notícia até mesmo de um luto. Nós passamos por medo.
E interessante que isso é algo que acontece de forma natural nas nossas vidas. O medo, ele é algo que faz parte do ser humano. Agora, na vida do cristão, nós precisamos entender que o medo, ele não pode nos paralisar. O medo, ele não pode fazer com que a nossa fé, ela sucumba. Porque aonde há medo, não há fé. Mas aonde há fé, a Bíblia diz que todo medo é lançado fora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso entender, eu preciso crer que mesmo eu com medo, os meus olhos, eles precisam estar fixados no Senhor, para que eu possa experimentar a presença de Deus no extraordinário. Imagina, o rei segurando ali o seu trono. Interessante, irmãos, que quando o reinado de Judá, ele se dividiu, o reinado sul se dividiu do norte, a capital do reinado de Judá era em Jerusalém. E esse episódio acontece justamente no templo do Senhor. A Bíblia diz que Josafá estava ali, no templo que Salomão tinha construído, aonde a presença do Senhor se manifestava de forma tremenda. Ou seja, o homem era reto diante de Deus, fazia a vontade do Senhor, e mesmo assim, as circunstâncias vieram contra ele. Os homens chegam para ele, olha, tem 3 exércitos se levantando, e eles já estão vindo em direção a você para tomar o teu reino, porque esse era o objetivo dos inimigos, vir tomar o reino, e depois, mais à frente, nós vamos ver que o reino foi tomado, foi destruído, e esse era o objetivo daqueles homens ali, e Josafá, ele teve medo, mas nós precisamos entender que o medo, ele não vai nos paralisar, ele não pode nos paralisar, mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis. É nesse momento que eu e você podemos crer que a presença do Senhor, ela vai se manifestar de forma extraordinária, nos trazendo livramento, nos trazendo a bênção dele sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu queria compartilhar com vocês algumas atitudes que Josafá teve diante do medo. Mas antes disso, eu queria trazer um momento de Davi. 1 Samuel capítulo 21, relata que Davi estava fugindo de Saul. Saul perseguia Davi para matá-lo. E aí ele foge, e ele entra ali em Gate, e ali os filisteus prendem ele, e levam ele diante do rei, que era Aques. E ali o exército inimigo diante de Davi fala assim, olha, esse aí é Davi, aquele que matou milhares, ele é um perigo para nós. E a Bíblia diz que Davi, diante daquela imposição daqueles homens, diante daquela palavra daqueles homens, no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, verso 12, diz assim, Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Ou seja, o medo, ele faz parte das nossas vidas. E Davi, ele mostra isso, né? Ele demonstra esse medo diante dele. Mas interessante que o Salmo 56, né, um salmo atribuído a Davi, embora a tradição diga que traz esse salmo para esse momento, mas não tem nada comprovado, mas é exatamente o Salmo 56, ele relata esse momento que Davi esteve ali em Gate. No verso 3 do Salmo 56, Davi diz assim, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Então, no dia que eu tiver medo, eu preciso confiar no Senhor. No dia que a notícia ruim vier, que a perseguição vier, que a notícia da enfermidade vier, eu preciso estar com os meus olhos fixados no Senhor e dizer, como Davi disse, no dia que eu tiver medo, hei de confiar em ti. Essa é a nossa postura diante do medo.
E foi isso que Josafá fez. E hoje nós vamos ver 3 atitudes que Josafá tomou, né, que o levaram a experimentar a presença de Deus no extraordinário. E no final da mensagem eu quero compartilhar com vocês algo sobre, um segredo sobre essas atitudes. E a primeira atitude que Josafá teve está a partir do verso 3 até o verso 13, de 2 Crônicas 20. Vamos ler juntos. 2 Crônicas 23, a partir do verso 3. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não é tu, Deus dos céus? Não é tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás e nos ouvirás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e dos montes de Seir, cuja terra tu não permitistes a Israel invadir, quando vieram da terra do Egito, mas se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, agora vindo para nos lançar fora da tua possessão, que nos deste como herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e essa grande multidão vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Toda Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a primeira atitude que Josafá tem diante do medo, ele busca o Senhor. E a busca dele, ele faz o quê? Ele está ali diante do templo, diante de todo o povo. A Bíblia diz que ele congrega todo o Judá e chama: olha, vem cá, eu estou com medo, mas nós vamos buscar ao Senhor. A primeira atitude que Josafá teve diante do medo foi buscar ao Senhor. E como ele buscou o Senhor? Ele apregoou um jejum. O jejum fala da necessidade dele de se entregar diante do Senhor, se diminuir diante do Senhor, para que o Senhor engrandeça. E aí ele vem com essa oração. Então, eu aprendo que, para que eu possa buscar ao Senhor, eu preciso estar ali diante do Senhor, em jejum, em oração, reconhecendo a minha fraqueza diante do Senhor, porque é isso que na oração ele diz. Ele fala: Senhor, olha, porque no verso 12, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Quantas das vezes, irmãos, a gente recebe uma notícia ruim, a gente recebe algo que nos traz medo, e que em nós mesmos não há força para resistir. Em nós mesmos nós não temos capacidade de sucumbir. Ou melhor, nós seremos sucumbidos diante daquilo ali, porque em nós não temos forças. Quantas vezes, nós conversamos, geralmente com os cônjuges ou com os filhos, e dizemos: olha, diante dessa situação, eu não tenho força, eu não consigo passar por isso, eu não consigo passar por essa notícia que desses povos não há em nós força para resistirmos. Ele completa a sua oração e ainda mais, ele completa a oração dele dizendo: olha, eu não sei nem o que fazer. Quantas das vezes
diante das circunstâncias que nos metem medo, nós não dizemos isso. Eu não sei nem o que eu vou fazer. A minha despensa está vazia. Eu não sei o que fazer. Ou então, olha, eu só tenho essa farinha, esse azeite aqui. Eu vou fazer um bolo, eu vou comer com meu filho e eu vou morrer. Porque foi assim que aquela viúva falou para o profeta. Mas Josafá, ele buscou o Senhor. E mesmo ele dizendo que não havia força para resistir, e mesmo ele dizendo que não sabia o que fazer, diante da busca incansável ao Senhor, ele vira para o Senhor e fala: porém, os nossos olhos estão postos em Ti, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei o que vai ser amanhã com a minha segunda-feira, não tem força em mim para eu resistir, eu não sei nem como eu vou fazer, Senhor. Mas os meus olhos estão postos em Ti, o autor e o consumador da minha fé, aquele que não me abandona, aquele que se manifesta, aquele que a sua presença, ela se manifesta de forma extraordinária. Porque eu resolvi no meu coração buscar ao Senhor. E foi essa a atitude de Josafá. Josafá reconheceu que dele mesmo ele não tinha força. E o interessante, irmãos, que essa oração é algo que Josafá já trazia no seu coração com os ensinamentos dos seus antepassados. Salomão, quando ele termina de construir o templo, a Bíblia diz, em 2 Crônicas 6, o verso 34, 35 e 40, que Salomão diz assim: quando o teu povo sair à guerra contra o inimigo, pelo caminho que o enviares, e orarem a Ti, voltado para esta cidade, que era Jerusalém, que Tu escolheste, e para a casa que eu edifiquei no Teu nome, ou seja, Josafá, ele sabia que aquele lugar ali tinha a presença de Deus. Josafá, ele conhecia a oração de Salomão, sabendo que se ele orasse a Deus, Deus iria responder. Ele diz: ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica e faz-lhe justiça. E o verso 40 ele diz: agora pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Josafá, ele conhecia o Deus que ele servia. Josafá, ele conhecia a aliança, ele conhecia a promessa. Foi isso que nós cantamos aqui nessa manhã, sobre as promessas de Deus sobre as nossas vidas. E ele ora ao Senhor, ele coloca um jejum, e a Bíblia diz no capítulo 7 de 2 Crônicas, fala exatamente, Deus ele, quando Salomão ele termina de construir o templo, faz a oração, o Senhor responde ele a partir do verso 12, diz assim, de 2 Crônicas 7, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração, escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifício. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, olha o que o Senhor diz para o seu povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, então do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão abertos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E a tua oração, ela não tem sido em vão. O Senhor está dizendo para você: olha, se você se humilhar, se você clamar a mim, eu do céu ouvirei a tua oração, perdoarei o teu pecado, serei contigo, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós fazemos, nós buscamos ao Senhor, nós colocamos a nossa vida ali em jejum, em oração. Irmãos, o próprio Jesus, ele nos deu essa orientação. Quando nós falamos de oração, ele nos aponta aqui um princípio
Quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, o texto de Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade do Senhor no céu para mim e para você é que nós venhamos ver a presença dele no extraordinário, é que nós, quando nós clamarmos, a oração ela seja respondida de acordo com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor naquele momento para aquele exército é para que eles confiassem em Deus, porque Deus tinha dado a promessa de livramento. Deus falou que moveria o sobrenatural para que aquele povo recebesse a vitória. Bastava que eles orassem, bastasse que eles clamassem e eles veriam o grande livramento do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós nos posicionamos a buscar ao Senhor com jejum, com oração, interessante que toda primeira semana de cada mês nós temos a nossa semana de jejum e oração. Não é apenas mais uma programação da igreja. Não é mais um evento que acontece hoje de forma online, mas nós entendemos que é uma atitude que nós temos como igreja, de buscar ao Senhor naquela semana, com jejum, com oração, para experimentarmos a presença de Deus no extraordinário. Quantos de nós aqui temos testemunho que vivenciamos nessa semana de jejum e oração, que colocamos ali a nossa necessidade, apresentamos diante do Senhor, consagramos as nossas vidas, buscamos ao Senhor como Josafá buscou e vemos a presença de Deus se manifestar de forma extraordinária? Quantos de nós, portas de emprego sendo abertas, ventres que não geravam, gerando filhos, o sobrenatural de Deus acontecendo sobre as nossas vidas? Então nós precisamos entender que a nossa atitude de buscar ao Senhor, a nossa atitude quando nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo a sua grandeza, jejuando, orando, ela nos traz de volta a presença de Deus. E a presença de Deus se manifesta de forma extraordinária. A segunda atitude que levou Josafá a experimentar o extraordinário de Deus está do verso 14 ao verso 17 de 2 Crônicas 20. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levitas dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz ao Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra ele, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado, e vede o salvamento que vos dará o Senhor, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. A segunda atitude de Josafá, que o levou a experimentar a presença de Deus de forma extraordinária, é quando ele decide ouvir a voz de Deus e obedecer. O profeta naquela época era alguém que era direcionado por Deus para conduzir o reinado. O Senhor vinha, o Espírito de Deus vinha, falava com o profeta, e o profeta direcionava toda a nação como eles deveriam andar. E naquele momento, quando Josafá decide buscar ao Senhor, o Senhor volta e fala com ele. Nós lemos que o Espírito de Deus veio sobre o profeta e direciona ele. Interessante que uma tática de guerra totalmente lógica, né? Josafá estava
acostumado a usar o seu exército para se defender com armas, com escudos, com lanças. E aí vem a palavra do Senhor, vem a voz do Senhor diante do profeta e dirige ele ao contrário. Falou, não, olha, não temas, não vos assusteis. Essa é a primeira coisa que o Senhor fala para ele. Irmãos, é difícil, né? Quando a gente recebe uma notícia contrária, quando a circunstância se levanta, a gente ouvir do Senhor e o Senhor fala para a gente, ó, não temas. Um grande exército já estava subindo contra ele e ele ouve do Senhor, olha, não temas e não te assuste. O Senhor tem falado aos nossos corações nessa manhã, olha, eu conheço o teu problema, eu sei qual é a tua circunstância, eu sei aquilo que tem te colocado medo a cada dia, mas nessa manhã, o Senhor fala ao meu e ao seu coração, não temas, não se assuste por causa dessa grande multidão, porque aquilo que você tem enfrentado, essa sua peleja, essa sua circunstância, ela não é sua, mas é do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, aquele que tem escolhido a cada um de nós para estarmos aqui. Mas quanto é difícil, né, irmãos? Ouvir a voz de Deus e obedecer. O quanto deve ter custado a Josafá a receber uma orientação de guerra totalmente contrária àquela que ele estava acostumado. Como que eu, com um grande exército, ainda que uma multidão venha, eu vou para uma batalha e não vou fazer nada? Eu vou ficar parado? Porque foi essa a orientação do Senhor. Olha, nesse encontro, vocês não vão ter que pelejar, não. Vocês vão ficar parados. Como é difícil, né? Para nós que temos essa força, né? A gente quer fazer no nosso braço. O Senhor vem, dá uma orientação, traz uma palavra contrária àquilo que nós queremos agir. E quantas das vezes nós não obedecemos? Eu digo por mim mesmo. Quantas das vezes nós, não, isso aqui eu resolvo. Não. Eu sou um homem de guerra. Ele poderia fazer isso. Ele poderia dizer, não, olha, eu sou alguém que tem experiência em batalhas. Eu vou fazer o seguinte, muitas das vezes os exércitos, eles compravam, né, eles alugavam o exército de outros. Não, eu tenho dinheiro. Eu estou aqui na cidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou me aliar a outros exércitos e vou vir para cá. Vou juntar e vou contra esse povo. Muitas das vezes, se nós formos ver a história dos reis, eles faziam isso, aliança com outros povos, para se fortalecer, para ir contra o inimigo. Mas Josafá não. Mesmo diante de uma palavra contrária a tudo aquilo que ele entendia como guerra, como tática de guerra, ele decide não só ouvir a voz de Deus, mas obedecer. E nós precisamos chegar nesse lugar de não só ouvir a voz de Deus, mas também de obedecer. E nós temos um grande aliado para isso. Assim como a palavra diz que o Espírito de Deus veio sobre aquele profeta, hoje nós temos o Espírito Santo. É aquele que tem falado aos nossos corações, é aquele que tem muitas das vezes intercedido ao nosso favor com gemidos inexprimíveis, porque nós nem mesmo sabemos como orar. E o Espírito Santo de Deus, ele tem ministrado sobre os nossos corações a cada dia a palavra do Senhor. A cada domingo que nós viemos aqui e às quartas-feiras que nós compartilhamos em nossos GCs, nós aprendemos, como eu falei no início, a valorizar a presença de Deus,
a valorizar a bênção de andar com Deus. E isso tudo é o quê? Através da palavra. A nossa fé, ela é movida, ela é acrescentada à medida que nós ouvimos. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esses dias eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, que diz assim, que a Bíblia é a voz de Deus de forma escrita. O quanto nós temos nos dedicado para ouvir a voz de Deus de forma escrita? O quanto que nós temos dedicado o nosso tempo para ouvir a voz do Senhor? Hoje nós temos tantas ferramentas que nos proporciona a lermos a palavra de Deus. Se nós quisermos ler a palavra de Deus em um ano, basta ler 3,5 capítulos por dia. Comparado ao nosso scroll hall, né, que a gente fica ali, quanto isso representa? Quantas vezes eu estou ali no telefone e eu falo, caramba, eu já passei mais tempo do que eu li a palavra. E ali eu paro e falo, não, eu preciso ouvir a voz de Deus, porque Ele já deixou a sua voz escrita. Hoje nós temos a possibilidade, hoje nós temos a liberdade, irmãos. Tem países que não têm a liberdade de ouvir a voz de Deus. Tem países que a Bíblia ela não pode nem entrar. E hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos conduz até a presença de Deus. Aí você pode falar para mim, Edson, olha, eu não consigo entender, eu não consigo interpretar. Vou te dar mais uma ferramenta. O que nós temos aqui às segundas-feiras, 20 horas? A escola bíblica. É onde nós vamos ali, aprendemos a ouvir a voz de Deus, para que quando o medo chegar, para que quando aquela circunstância contrária vier sobre as nossas vidas, eu e você possamos ouvir a voz de Deus e o Espírito Santo vir sobre nós e falar assim, olha, lembra que eu falei com você lá na escola bíblica? Lembra aquela passagem que eu falei para você? Ou mesmo acontecer como Josafá, olha, você lembra da oração que foi feita por Salomão? E da minha promessa que os meus ouvidos e os meus olhos estariam atentos a cada oração que se fizer nesse lugar? Então, nós precisamos ouvir e obedecer à voz do Senhor. Tantas ferramentas nós temos. E o próprio Jesus, no texto de Mateus 7, 24, ele diz assim, todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aonde nós temos edificado a nossa casa? Nós temos ouvido a voz do Senhor? Ou temos ouvido os conselhos dos ímpios? Nós estávamos aqui na sexta-feira, os homens que estavam aqui, cadê os homens que estavam aqui na sexta-feira? Glória a Deus. O nosso pastor nos disse, bem-aventurado é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, então é de dia e de noite que eu vou meditar na tua palavra. Lembra que se nós quisermos ler a Bíblia em um ano, são 3,5 capítulos, a gente pode dividir, um no café da manhã, um no almoço e 1,5 na janta. A gente vai estar lendo. De manhã, de tarde e de noite, nós vamos estar meditando, para que quando a tempestade chegue, para que quando a grande multidão de problemas, o medo venha, nós possamos entender que o Senhor, Ele tem falado ao nosso coração, e nós possamos demonstrar, através dessa nossa atitude, a nossa reverência a Deus. Senhor, o que Tu queres para mim? E eu demonstro ao Senhor a minha total confiança. Lembra que Josafá falou? Além de eu não ter forças para resistir, eu não sei o que fazer. Irmãos,
Não é nada contra, mas não é o coach que vai te levar para o céu, não. É a palavra de Deus. É o sacrifício de Cristo que nos leva à eternidade. É a palavra de Deus, na qual eu medito de dia e de noite, que vai me fazer como um homem prudente, que vai me fazer edificar, como Jesus falou, a minha casa sobre a rocha. Porque se eu for ouvir o conselho do mundo, a minha casa vai ser edificada sobre a areia. E aí, quando vier a tempestade, tudo aquilo que eu construí, por não estar firmado na rocha, ele vai ser destruído. Mas quando eu construo as minhas bases na palavra de Deus, quando eu ouço a voz do Senhor e obedeço, eu experimento da presença de Deus no extraordinário. Porque aí vem chuva, vem tempestade, vem as circunstâncias, vem o medo, e o nome do Senhor é glorificado, e eu me mantenho ali firme na rocha, inabalável, pronto para entender a vontade de Deus para a minha vida. E as circunstâncias, elas já não me metem mais medo. E as circunstâncias, elas já não guiam mais a minha vida. Quanto tempo nós temos ganhado em ler a palavra do Senhor? Quanto tempo nós temos nos dedicado a ouvir a voz de Deus? A Bíblia é a voz de Deus de forma escrita. Aproveite essa liberdade, aproveite aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. Como é bom ouvir a voz do Senhor, como é bom ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, as suas promessas, a herança do Senhor, aquilo que eu e você podemos desfrutar. Mas muitas das vezes, a gente prefere se indignar até, né? Quanto àquilo que Deus nos fala. E o texto de 2 Reis, capítulo 5, ele traz justamente isso. É aquele momento que Naamã, né, um grande comandante do exército da Síria, a Bíblia diz que, embora ele fosse um grande comandante, ele era leproso. E aí, ele, querendo curar a lepra dele, ele é orientado a procurar o profeta Eliseu. E ele vai ali com carros, com cavalo, com seus oficiais, e desce até a presença do profeta. E a Bíblia diz que ele chega ali diante de Eliseu, fala, olha, eu quero ser curado. E o profeta diz para ele o seguinte, tudo bem, vai fazer o seguinte, você vai lá no Rio Jordão e vai se banhar 7 vezes. Gente, a Bíblia diz que ele ficou indignado. E aí ele volta resmungando, né? Alguém como eu parece com ele, né? Se eu falo alguma coisa, a gente volta indignado. Mas Deus falou isso. Né? E ele volta ali indignado e resmungando. Aí chega ali diante dos oficiais. Quando eu estava preparando essa mensagem, falei com a minha esposa, você é os oficiais de Naamã, né? Que eu chego lá, às vezes eu chego indignado. Não, o Senhor mandou fazer isso. Calma, meu amor. Se o Senhor mandou fazer, Ele vai honrar aquilo que Ele mandou, né? Quantos tem um oficial assim como minha esposa na sua vida? Glória a Deus, né? Às vezes a gente passa por isso, né? A gente passa por isso, a gente volta resmungando, não, eu vou fazer do meu jeito. Pô, e ele fala, Naamã fala assim, não, lá no rio Damasco tem a Abanar e Farfá, são rios melhores ainda. Pô, rio limpo, eu podia muito bem ficar lá, mergulhar lá, né? A gente fala, pô, meu amor, pô, Deus mandou fazer isso, virar outra face, eu não quero virar outra face, não. E ela fala, calma, meu amor, se o Senhor mandou, Ele vai fazer. Eu falei, amém. Aí a gente volta, né, todo xoxo, e fala com o profeta, então o que eu tenho que fazer? Aí o profeta, sabiamente, diante da palavra do Senhor, da orientação do Senhor, vai lá, se move lá, se molha lá no Rio Jordão. E olha aqui que 2 Reis, capítulo 5, verso 14, o que a Bíblia diz. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou-se como a carne de menino e ficou purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu ouço e obedeço a voz de Deus, a presença de Deus, ela se manifesta no extraordinário, e eu fico limpo, e eu fico curado, e eu fico vendo o grande favor do Senhor sobre a minha vida. Nós precisamos ouvir a cada dia mais a voz de Deus. Nós precisamos ouvir o nosso mestre. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. O Senhor tem nos chamado para esse lugar de intimidade, para esse lugar onde a palavra dele possa manifestar sobre as nossas vidas. A palavra dele possa ser o nosso direcionar. Mesmo que eu não queira fazer, mesmo que a minha carne ela lute contra, mesmo que naquele primeiro momento eu fique indignado, eu preciso entender que ouvir a voz de Deus e obedecer vai me levar à presença de Deus, e a presença de Deus vai se manifestar de forma extraordinária. Então, depois de buscar ao Senhor, depois de ouvir a sua voz e obedecer, Josafá, ele tem uma terceira atitude que o levou a experimentar o extraordinário. E essa terceira atitude está lá a partir do verso 18 de 2 Crônicas 20, que diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante ao Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas, dos filhos dos coaitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneiramente. A terceira atitude que levou Josafá a experimentar a presença de Deus de forma extraordinária é a adoração ao Senhor. Josafá, ele se prostra e adora ao Senhor. Irmãos, adoração não é cantar um louvor. Adoração não é cantar música, porque se fosse assim, a minha voz é taquara rachada, né? A bênção lá de casa ficou sobre a minha esposa e meu filho, mas eu não canto nada. Mas adoração é ter uma vida de rendição. É quando eu me prostro ao Senhor, como Josafá, reconheço a grandeza dEle e coloco a minha perspectiva na adoração à grandeza de Deus e não diante das circunstâncias. A adoração, ela move o coração de Deus. Um coração disposto a louvar ao Senhor é um coração disposto a dar graças a Deus, mesmo antes da vitória. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para já subir aqui. Nós já estamos caminhando para o final. Então nós entendemos que a adoração é uma atitude que eu e você precisamos manifestar diante do Senhor. Talvez se você se identifique comigo que não saiba cantar, mas a adoração vem do coração. Josafá, a Bíblia diz que ele se prostrou. Interessante que os levitas, no verso 19 que nós lemos, eles começam assim: dispuseram-se os levitas. Irmãos, a adoração é uma disposição do coração. A adoração é quando eu e você nos dispomos diante da presença do Senhor, mesmo sem saber o que fazer, mesmo sem ter forças para resistir, mas a gente adora o Senhor, a gente se prostra diante do Senhor, a gente se coloca ali diante do Senhor e diz ao Senhor: Senhor, olha, os meus olhos, eles não estão postos diante das minhas circunstâncias, mas a minha adoração, ela está diante de Ti. E são esses o que o Senhor tem procurado. Lá em João 4, nós vamos ver a conversa de Jesus com aquela mulher samaritana, né? E ele traz ali a vida dela, né? Ele traz ali a água que dessedenta a alma. Ele se apresenta como aquele que poderia saciar a sede daquela mulher.
e ele confronta ela diante da realidade que ela estava vivendo, né? Olha, você vai lá e chama teu marido, e ela fala, olha, eu não tenho marido. Ele falou, bem disseste, porque 5 já estiveste, esse que você tem não é teu. E aí ela fala, nossa, tu és profeta. E aí ela pergunta, logo depois de reconhecer ao Senhor Jesus, ela pergunta, olha, os nossos pais nos ensinaram a adorar no monte, e vocês, judeus, nos ensinam que nós devemos adorar em Jerusalém. Onde nós devemos adorar? E aí Jesus começa a conversar com ela e fala, olha, no verso 23, ele diz assim, não importa onde você vai adorar, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são o que o Pai procura, os seus verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que diante do medo, que diante das circunstâncias, buscam ao Senhor, ouvem e obedecem a sua palavra, mas também se prostram em rendição ao Senhor, reconhecem no seu coração que não é uma música, porque o próprio Jesus condenou, olha, esse povo me louva com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Mas é esse adorador que o Senhor procura, aquele que adora em espírito e em verdade, aquele que se prostra diante do Senhor e não diante da circunstância, aquele qual o medo não paralisa, mas ele reconhece ao Senhor, ele reconhece que a presença do Senhor, ela vai se manifestar de forma extraordinária. E é isso que nós viemos a cada domingo aqui nesse lugar. Não sermos levados por uma música, por uma letra, mas quando nós nos prostramos diante do Senhor, é essa a verdadeira adoração que o Senhor quer. Uma adoração dos nossos corações. E quando eu e você nos propomos a adorar ao Senhor, a presença de Deus, ela se manifesta de forma extraordinária. E para comprovar isso, Atos capítulo 16, do verso 16 ao verso de 34. A Bíblia diz que Paulo e Silas, após receberem muitos açoites, serem lançados na prisão, terem os seus pés amarrados. Tem noção, irmãos? Tem noção de que aqueles homens, por fazerem a vontade do Senhor, tinham sido açoitados, tinham sido presos, os seus pés estavam amarrados na prisão. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, enquanto eles oravam e adoravam o Senhor, enquanto eles estavam ali com o coração adorador, a Bíblia diz que os alicerces daquele cárcere foram abalados. E a presença de Deus se manifestou de forma extraordinária. E aquelas cadeias caíram, e aqueles homens foram libertos, porque a sua adoração estava chegando diante do coração de Deus. A sua adoração era aquela adoração verdadeira, a qual o Pai procura, e os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adore ao Senhor. Eu convido a igreja a ficar de pé nesse momento. E para nós encerrarmos, o verso 20 de 2 Crônicas 20 diz que pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé. Por isso que nós estamos em pé nesse momento. E ele disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Ouve, igreja do Senhor. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis.
Aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvassem dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, oh Deus, o extraordinário do Senhor começa a agir. A Bíblia diz que tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor, o próprio Deus, Ele se pôs diante daquele exército, e o próprio Deus pôs em emboscada todos os seus inimigos. Enquanto você começar a abrir a sua boca, enquanto você louvar ao Senhor nessa manhã, o Senhor está se levantando ao teu favor, o Senhor está se movendo na tua direção. É Ele que está colocando os teus inimigos desbaratinados, porque foi essa a palavra do Senhor. Eles começaram a se degladiar entre eles começaram a se destruir, e o povo parado, louvando, adorando, viu o extraordinário da presença de Deus. Sobre as atitudes de Josafá, essas 3 atitudes fala sobre as nossas disciplinas espirituais: jejum e oração, leitura e meditação da palavra e adoração. E se nós praticarmos, nós veremos a presença de Deus de forma extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor.